A Direção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros desenvolveu uma aplicação que permitiu informatizar todo o sistema de avaliações de imóveis. Estou a falar do Sistema de Informação Geográfica do Imposto Municipal sobre Imóveis, que até já foi distinguido com o Prémio Fernandes Costa, Instituto de Informática 2004. Avaliar um prédio para calcular, por exemplo, o valor do Imposto Municipal sobre Imóveis é uma tarefa difícil e morosa. Para agilizar este processo e torná-lo mais rigoroso, a Direção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros solicitou à ESRI Portugal que desenvolvesse uma ferramenta de auxílio aos peritos avaliadores. O resultado foi o Sistema de Informação Geográfica do Imposto Municipal sobre Imóveis, conhecido por SIGIMI. Os peritos avaliadores foram fazer este trabalho no terreno, determinar os coeficientes de localização e agora, para formarmos esta base de dados, precisávamos de disponibilizar uma aplicação informática para eles introduzirem os dados. Porque este trabalho feito de um modo manual era impensável. A quantidade de mapas e de papéis que isto iria originar não era possível. É um trabalho que não era possível fazer se não fosse através do recurso à tecnologia. Para atribuir este coeficiente de localização, os cerca de 600 avaliadores da DGCI procederam ao zonamento do território nacional, tendo em conta uma valorização homogénea em 5 níveis distintos: habitação, comércio, indústria, serviços e terrenos. Na prática, se considerarmos um edifício e o aplicarmos em zonas com diferentes coeficientes de localização, o valor patrimonial irá variar de acordo com a área em que se insere e com o seu nível temático. Por exemplo, o valor patrimonial tributário de um prédio de habitação, com as mesmas características, situado em ruas diferentes, pode variar entre 168.420 euros e 187.130 euros. É uma diferença de 18.710 euros, obtida numa simulação realizada na internet em 2 ruas que se cruzam em Lisboa, resultante da diferença de coeficientes de localização. Este sistema surgiu do novo método de avaliação de prédios, definido na reforma da tributação do património. Portanto, antigamente, para avaliar um prédio, o avaliador não tinha nenhum parâmetros a seguir, era um método que não era científico. Com a reforma da tributação do património, há uma fórmula de cálculo e nessa fórmula de cálculo, um dos parâmetros é o coeficiente de localização. O coeficiente de localização é que determina que o mesmo prédio, se estiver na Quinta do Lago, se estiver em Trás-os-Montes, ou se estiver no Porto ou em Coimbra, tem um valor diferente. Para o funcionamento desta aplicação, os técnicos necessitavam de ter acesso às chamadas ortofotos, fotografias aéreas da totalidade do território nacional. Também aqui, a Digita, com o apoio da ESRI, apresentou alguma inovação ao nível da união de esforços entre entidades públicas. Nós não tínhamos ortofotos e então fomos buscá-los ao INE. Nós atualmente acedemos à base de dados do INE para vermos essa informação necessária à localização física do prédio e, portanto, do sítio onde o perito vai atribuir o coeficiente de localização. Dado o nosso trabalho com o Instituto Nacional de Estatística, coordenamos o contacto e a colaboração tecnológica e promovemos, portanto, a disponibilização ou acesso aos dados geográficos do INE via Web Services. Os avaliadores têm acesso à informação geográfica e às funcionalidades que lhes permitem navegar nos mapas, definir as zonas e georreferenciar as amostras e as exceções do IMI através de uma interface construída para correr sobre browsers de internet. Os técnicos portugueses utilizaram a tecnologia desenvolvida pela ESRI na Califórnia e garantem que esta plataforma pode ser aplicada em todo o tipo de negócio, nomeadamente ao nível da administração pública. Nós utilizamos a tecnologia ESRI, onde tivemos que recorrer a um motor
uma interface geográfica para um motor de bases de dados relacionais, para implementarmos precisamente um repositório centralizado e que conseguisse suportar um grande volume de informação e não só, e também um grande volume de acessos. Depois, na parte de serviço web, utilizámos também a tecnologia SRI, obviamente, para disponibilizar todas as aplicações e todas as funcionalidades geográficas que tivemos que implementar. Os contribuintes podem visitar o site de declarações eletrónicas da DGCI e aceder a uma ferramenta de simulação do valor patrimonial dos seus imóveis. A aplicação foi desenvolvida para a utilização dos peritos avaliadores, mas a Digita disponibilizou na internet esta área para publicitar e tornar visível o trabalho realizado. Numa altura em que